Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia a partir do verso 1. Se você acessou aí, então, vamos lá. Portanto, uma vez pela fé, fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, e agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Verso 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. E uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Eu li na versão errada, que é a NVT, mas era a NAA. E eu vou ler de novo, porque a palavra de Deus é sempre abençoada, né? Então vamos lá de novo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Fala conosco, te pedimos nesta noite, e que sejamos, ó Deus, transformados cada vez mais pela exposição da Tua palavra. Que tão somente o Seu nome, nesta noite, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos aprendido até aqui, na carta aos Romanos, até o capítulo 5, que Deus tem providenciado para nós a salvação através da fé em Cristo Jesus, e a justificação é um ato declaratório de Deus, nós já falamos sobre isso, aonde Deus declara que por conta do sangue de Jesus nós somos justificados. Uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, nós somos justificados, um ato de Deus no céu. A justificação, ela é recebida pela fé, e a fé é não uma fé temporária, não uma fé intelectual de conhecer, saber quem é Jesus, saber do plano de salvação, saber que Ele é o Filho de Deus. Não é isso. Essa fé que nós recebemos Jesus é uma fé em que nós entregamos a nossa vida e confiamos a nossa eternidade em Jesus. Então, a Jesus nós confiamos a nossa eternidade, e por isso nós somos salvos por intermédio de Cristo Jesus. Mas eu gostaria de pensar nesta noite com você sobre algumas coisas que nós recebemos quando nós recebemos Jesus através do seu sacrifício na cruz, é claro, e o que a justificação concede a cada um de nós. Quais são as bênçãos, algumas bênçãos que nós recebemos de Deus, e são tantas bênçãos que nós temos em nossa vida por conta da justificação. Uma vez que somos justificados, é porque somos lavados, remidos pelo sangue do Senhor, recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, então agora nós temos bênçãos que vêm do nosso Deus para a nossa vida. E a primeira bênção que nós recebemos está no verso 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a paz de Deus. Nós temos paz com Deus. Isso é diferente. Por quê? Porque a paz com Deus dá para nós o entendimento de uma reconciliação com o Senhor. Como que é isso?
uma vez que você nasceu pecador e você é pecador, eu e você, que não temos Jesus como Salvador, e a nossa paz com Deus está rompida. Nós temos o nosso relacionamento com Deus quebrado por causa do nosso pecado. Mas uma vez que nós recebemos Jesus, e Jesus é aquele que nos dá acesso ao Pai através do seu sacrifício, então Deus não olha para nós mais agora e não quer mais colocar sobre nós a ira de Deus, fazer com que nós possamos pagar pelo nosso pecado. Por quê? Porque a ira de Deus nada mais é que a indignação diante do nosso pecado. E Deus quer cobrar esse pecado, e para cobrar esse pecado, eu e você teríamos que morrer na cruz. E mesmo morrendo na cruz, não seríamos pagar pelos nossos pecados. Teria que ser sangue inocente, é o que Jesus faz na cruz. Então, por intermédio do sacrifício de Cristo, a barreira que nos separava de Deus foi destruída em Jesus. Glória a Deus por isso. Veja só o que diz Efésios, capítulo 2, o verso 3, quando ele diz: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O pecado consumou uma ruptura entre nós e Deus, mas em Cristo Jesus, e Jesus veio estabelecer essa comunicação novamente com o Senhor. Então, por isso que nós podemos entender que não somos mais filhos da ira, mas sim filhos do amor de Deus por nós. A paz com Deus significa que a ira de Deus não mais te ameaça, não há mais condenação, somos aceitos em Cristo, e essa paz traz modificação do nosso relacionamento com Deus. Então, presta muita atenção. Se você ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, se você ainda não tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu, você precisa ter essa certeza. Você precisa tomar uma decisão, orar ao Senhor, receber o Senhor como Salvador da sua vida, para que você possa ser reconciliado com Deus. E que sobre você não permaneça a ira de Deus, mas o amor e a paz que Ele concede quando nós temos acesso a esse Deus. E falando em acesso, a segunda bênção que nós temos está no verso 2, quando diz: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui há algo interessante quando nós olhamos a história do povo de Israel. O judeu, no Antigo Testamento, ele era separado da presença de Deus por um grande véu no templo. Os ímpios, os gentios, nem no templo eles entravam, eles ficavam do lado de fora do muro. Quando Jesus vem e morre na cruz por nós, ele rasga o véu de cima a baixo, ele destrói os muros, e todos nós agora, judeus e gentios, temos acesso diretamente a Deus através do sacrifício de Jesus. A palavra grega que chama prosagoge, que é acesso, tem um tríplice significado. A introdução de alguém na presença de uma realeza. Por meio de Cristo, nós temos acesso à graça na qual Deus nos concede. Somos aceitos, somos apresentados como filhos, somos apresentados como herdeiros e como cidadãos do céu. Depois que Jesus veio e nos deu essa oportunidade, nós podemos ter acesso diretamente a Deus. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um homem que talvez vá no monte orar por você, um pastor ou um evangelista.
é sempre bom ter alguém que possa orar por nós. É sempre bom ter alguém que pode interceder por nós. Mas nós, cada um de nós, podemos ter acesso direto a Deus através de Jesus. Basta nós quebrantarmos os nossos corações e permitir que Deus possa transformar a nossa vida. O acesso abre-nos a porta à presença de Deus. E quando nós entramos à graça de Deus, nós recebemos a bondade de Deus em nossa vida, onde não há condenação, onde não há juízo. Significa aproximação do adorador a Deus. Temos o privilégio de viver na presença de Deus. Isso é incrível, porque aquilo que era algo impensado no passado, significa agora que nós chegamos num porto seguro. Por meio de Jesus, entramos na presença de Deus, encontramos segurança e nessa relação com Deus, Ele possibilita, pela justificação, uma presença contínua e segura. Não mais agora como no Antigo Testamento, Deus vinha, se apresentava, falava ao povo, mas agora não. Agora Deus não só, Ele se faz presente em nossa vida, como Paulo vai nos ensinar que Ele faz em nós morada de Deus. O Espírito Santo mora em nosso coração. Jesus, em João capítulo 14, ele vai dizer que aquele que obedece, aquele que o ama, aquele que faz aquilo que Jesus quer, ele vem fazer morada com o Pai em nosso coração, e um pouquinho mais à frente no texto, ele vai dizer que Deus manda o Consolador vir morar conosco. Quer dizer, a Trindade mora dentro de nós. Está presente em nossa vida, nos abençoando, cuidando de nós, nos fortalecendo, para que nós possamos, então, ter uma vida cada vez mais próxima do nosso Senhor. É o acesso e a bênção do acesso a Deus diretamente através do sacrifício de Jesus. A terceira bênção está ainda no verso 2, quando nós lemos: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem foi justificado não teme o futuro. Quem recebeu Jesus como Salvador não tem medo do futuro. Não tem medo do que vai acontecer amanhã. Não tem medo do que vai acontecer daqui a um ano. E não tem medo da morte. Isso é algo muito especial para nós, porque as promessas e a expectativa da glória de Deus é que nós possamos estar face a face com o Senhor. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, quem vem nos buscar é o próprio Jesus. Estaremos na presença dEle, consciente, sem sofrimento, sem dor, sem nada que possa nos atrapalhar, e temos a comunhão, e não só isso, estaremos livres da presença, da influência do pecado em nossa vida. Eu lembro que, quando meu irmão faleceu, passou alguns meses depois que ele faleceu, a minha cunhada mandou uma foto do WhatsApp de um consórcio que eles tinham feito de um carro zero. Aí saiu o carro, depois de uns 4, 5 meses, saiu o carro que ele tinha pago lá, o consórcio, tal, aí saiu o carro. E aí eu, de forma ignorante, pensei, puxa vida, né? Valtinho lutou tanto para ter as coisas dele, fez o consórcio do carro para ter um carro novo e tal, e aí quando sai o carro, ele morreu. Mas depois eu vi o tanto que o meu pensamento foi, como é que eu vou dizer? Tolo, né? Eu acho que pensamento de tolo. Eu tive um pensamento de tolo. Aí Deus falou no meu coração, presta atenção, Ele está na minha presença, rapaz, você é doido? Você quer comparar carro com a minha presença, né? Com a presença das pessoas que morreram com Jesus, em Jesus e que estão lá no céu? Olha só que bobeira minha, né? Ficar pensando, não tem nada mais precioso neste mundo do que a presença de Deus. Não tem nada mais precioso, nada pode ser mais rico para nós do que a presença de Deus na nossa vida, que nós já desfrutamos aqui. E vamos desfrutar muito mais quando estivermos no céu. Então, a expectativa
da glória de Deus para nós vai muito além disso aqui. Glória a Deus por isso. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É verdade. Glória a Deus por isso, que a nossa expectativa está além do que nós temos aqui. A palavra traduzida por gloriarmos significa uma alegria triunfante, uma confiança em Deus inspirada pela certeza de que temos paz com Deus e comunhão com Ele. Por isso que nós podemos nos gloriar na expectativa da glória futura que está preparada para nós. E aqui é interessante, porque quando nós atravessarmos essa vida, atravessarmos a morte, a cortina se erguerá e a glória de Deus será inteiramente desvendada para nós. Nesse dia veremos o Senhor, veremos a glória, a face dele, receberemos um corpo de glória e a própria criação, que agora geme, será redimida do seu cativeiro. Glória a Deus por isso. Eu lembro de uma história que eu vi num livro, um pastor foi visitar um irmão que estava enfermo e estava ali no leito de morte, e o pastor perguntou, meu irmão, você está pronto para morrer? Ele falou, não, pastor, eu estou pronto para viver, porque morrer em Deus é viver. Olha, ensinando o pastor, né? Viver, morrer com Deus é viver, pastor. E eu vou ser liberto disso aqui que me aprisiona e vou estar na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Afirmamos que o fruto da justificação, paz, graça e glória. Temos paz com Deus, estamos firmes na graça e esperamos que a glória de Deus seja manifesta na nossa vida. A quarta bênção e a última dessa meditação nossa está do verso 3 ao verso 5, que diz assim, que é a alegria no sofrimento. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A justificação não apenas nos prepara para o céu, mas também nos equipa para vivermos uma vida vitoriosa aqui na terra. Paulo está dizendo de algo que nos capacita a viver vitoriosamente em meio às tensões dessa vida. Existe paz, existe graça, existe glória, mas também existe sofrimento. Todos nós sabemos disso. Existem lutas e existem dificuldades, mas nós precisamos compreender que uma vez que nós estamos na presença de Deus, Deus permite que sofrimentos possam vir à nossa vida, porque todas essas situações são pedagógicas para nós. O sofrimento traz para nós maturidade e traz para nós também aproximação de Deus. Porque quando mais dificuldades nós passamos, nós vamos olhando a nossa limitação e vamos olhando que nós precisamos nos aproximar de Deus. É claro que nós não somos masoquistas, ninguém gosta de sofrer. Imagina, um dia desse perguntaram, comentando com alguém falou assim, olha, eu não queria ter vivido naquela época lá do início da igreja, que foi um início muito sofrido. E irmãos jogados dentro das arenas, eram comidas, eram queimadas, né, comida pelas feras. Foi um tempo difícil, foi um tempo muito difícil. Mas nós sabemos que isso faz parte da vida. Alguém perguntou, eu não sei se eu suportaria viver a tribulação. Eu falei assim, eu também não suportaria viver a tribulação. Ninguém suporta. Quando a gente lê o que passa, mas, na verdade, a gente por nós mesmos, e quando nós respondemos por nós. Mas se um dia for necessário passar a tribulação, o Senhor vai dar força. O Senhor vai abençoar. Vai nos capacitar a não cair, e Apocalipse fala isso, que nós seremos fortalecidos pelo Senhor e seremos livres
da tentação. Quando eu penso livre da tentação, significa ser livre da tentação de cair. Deus nos fortalecerá e nós vamos aprender e seremos capazes de enfrentar tudo o que tivermos que enfrentar para que Deus seja glorificado na nossa vida. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas por Deus nós somos capazes de conseguir. A nossa esperança de glória não pode ser escurecida antes as angústias das provações que agora cercam. Não negamos a existência da dor e do sofrimento, mas Paulo nos fortalece, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. As tribulações devem ser a luz das suas consequências eternas. Quando nós olhamos a tribulação, nós temos que pensar nesse peso que haverá no futuro. Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 12, ele diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Não existe atalho para a glória. A cruz sempre precede a coroa. Se nós queremos sair vitoriosos, se nós queremos fazer a vontade do Senhor, se nós queremos viver uma vida santa, se nós queremos cumprir a vontade do Senhor, haverá perseguição. E nós temos que nos preparar nas promessas que Deus tem para cada um de nós. A tribulação produz perseverança, experiência e esperança. E o verso 5 diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O nosso sofrimento só é possível com Jesus. Nós só podemos compreender que o Espírito Santo nos capacita a enfrentar as dificuldades e ele nos ajuda a superar cada obstáculo. Paz com Deus, acesso à graça de Deus, à bondade de Deus, glória futura que nos faz preparados para viver o sofrimento que enfrentaremos aqui, mas sabendo que são bênçãos da justificação que nos fortalece e nos prepara para vivermos na presença de Deus. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra e que você confie no Senhor. Derrame sobre ele o seu coração. Se você ainda não tem como Salvador e Senhor, receba Jesus como Salvador e Senhor, porque essa é a decisão mais importante que você possa tomar. É receber Jesus como Salvador. Quando nós pensamos isso, e pensamos em receber Jesus, a gente começa a pensar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, mas lembre-se de uma coisa: no céu não tem nem papai nem mamãe, é você e Deus. E é só você que pode tomar essa decisão, porque a decisão de um coração só pode ser feita pelo dono do coração, porque o coração é uma porta que só tem chave por lá de dentro. Quando você abrir, aí Deus entra e abençoa e transforma a sua vida. Amém? Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, ó Deus, que traz para nós bênçãos sem medidas, ó Deus, a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sei, ó Deus, que existem pessoas que ainda precisam tomar essa decisão e que talvez, ó Deus, tenham relutado, ó Pai, para essa decisão, mas eu peço que o teu Santo Espírito quebrante os corações que precisam ser quebrantados, ó Deus, e essas pessoas possam tomar uma decisão que vai transformar a vida delas, Pai, como o Senhor tem transformado a nossa vida a cada dia. Muito obrigado. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui e que cada um de nós possamos viver, ó Deus, na íntegra, cada uma dessas bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.